Tá feito aí o convite, então, meu caríssimo Horacides. A Elisandra também aqui participando conosco da nossa programação. 12:25, 12:25. Nós estamos recebendo aqui a Joelma Zaglikiewicz Rodel, ela que é a coordenadora do CAD Único, Cadastro Único, ao qual está vinculado o programa Bolsa Família. Nós vamos conversar aí com ela a respeito dos números que foram divulgados na semana passada aí pela prefeitura aqui, com relação ao total de atendimentos. E a Joelma nos trazia aqui um dado interessante, que é a saída de pessoas da dependência do programa Bolsa Família aqui na cidade de Brusque, que é outro número, outra situação que também me chamou bastante atenção. Tudo bem, Joelma? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, sim. Obrigado aí por aceitar o convite de vir bater esse papo aqui com a gente, né? Você já está há muito tempo à frente aí do CAD Único? Eu sou servidora pública efetiva do município de Brusque já há 14 anos, já trabalhei em alguns serviços de assistência social e estou há 3 anos agora à frente da coordenação municipal do Cadastro Único e do programa Bolsa Família. O que é o Cadastro Único para o pessoal entender? Porque às vezes a gente ouve CAD Único, o que é esse bicho, o que é afinal de contas, para que serve, o que ele faz, o que é o Cadastro Único, João? Então, eu acho que não tem como a gente falar de Bolsa Família se a gente não falar antes um pouquinho sobre o Cadastro Único, né? Então, o Cadastro Único, ele é a principal ferramenta digital do governo federal de cadastrar, de identificar e de selecionar famílias para programas sociais. Então, esse é um instrumento que a gente tem, qualquer família que acessa um programa social, né, um programa de transferência de renda, ele precisa necessariamente estar primeiro lá identificado no Cadastro Único. Então, ele é o cadastro que gere toda essa base de dados e informações sociais dessas famílias. E através do Cadastro Único, então, é que existem os critérios de vários programas sociais que fazem a seleção das famílias para esse programa. No nosso processo de trabalho cotidiano, assim, por exemplo, é um pouco até do senso comum das pessoas, elas dizem, eu vim fazer o cadastro do Bolsa Família. Sim. Na verdade, a gente está fazendo o Cadastro Único, mas a pessoa gostaria de acessar o programa Bolsa Família, mas o cadastro que a gente faz é o Cadastro Único, né? Os principais programas que o nosso município, que as pessoas demandam lá cotidianamente no nosso espaço de trabalho, o carro-chefe é o Bolsa Família, né? Que é a garantia da renda para a família, mas a tarifa social da energia elétrica é um programa bastante buscado pelas famílias, né? O benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social federal, que também precisa do Cadastro Único para a família acessar. A carteira da pessoa idosa, né? Que os idosos têm a gratuidade, né? Os idosos principalmente de baixa renda. O Pé de Meia, que é um programa do Ministério da Educação, mas que usa o Cadastro Único para selecionar esses estudantes de baixa renda. A Dignidade Menstrual, que é um programa que garante às mulheres o absorvente na farmácia popular. Elas precisam estar lá identificadas no Cadastro Único, que são famílias de baixa renda, mulheres em situação de rua, né? Elas têm essa gratuidade garantida lá no programa Dignidade Menstrual, que é do Ministério da Saúde. Sim. Mas precisa do Cadastro Único, que é o cadastro, digamos, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas que outras instâncias de governo usam esta mesma ferramenta para selecionar os seus beneficiários, né? E agora tem esse programa que foi lançado agora pelo governo, chamado Gás do Povo também, né? O pessoal tem que estar... Não é qualquer um, eu quero pegar o gás sem... Não, eu tenho que estar cadastrado lá, né? Isso, Na verdade, já existia o auxílio gás dos brasileiros, né? Então, ele passou por uma reformulação e agora ele veio com essa nova roupagem do Gás do Povo, que antes as pessoas recebiam lá, junto com o Bolsa Família, uma transferência de renda pro gás, né? E agora eles vão receber... Vai ter a rede credenciada e eles vão direto na distribuidora fazer a troca já fisicamente pelo botijão de gás. Então, ele vai ter uma outra forma de ser gerido, mas ele é para as famílias do Cadastro Único, para as famílias do Bolsa Família, ele tem um critério de renda. Então, as famílias estão indo agora, na verdade, vai selecionar quem já está identificada lá, que vai fazer parte e vai ser escalonado, né? Primeiro, os critérios, os mais pobres, depois os de baixa... Ele vai escalonando para contemplar as pessoas nesse programa. Eu quero fazer um comentário aqui em especial sobre o que, porque a gente ouve muitas vezes críticas de pessoas com relação a programas sociais. Programa social não é uma coisa de governo, não é de ideologia, é um programa de Estado. E aí eu vou citar o Bolsa Família, porque a minha mãe, quando nós éramos crianças, dependeu na época não era Bolsa Família. Então, quando eu vejo alguém criticando o Bolsa Família, rapaz, eu me reviro assim para não sair do sério, porque o programa, e aí é onde eu quero entrar nisso que traz aqui a Joelma, sobre pessoas que saíram da dependência. E a mãe precisou, quando nós éramos crianças, nós éramos em 7 irmãos,
E o programa na época, que eu não lembro agora qual era o nome na época, era um valor que ajudava, viu, Anderson? Então, quando eu vejo às vezes alguém que nunca precisou de ajuda, falando, criticando, enfim, usando politicamente, sinceramente, eu quase saio de mim. Porque são programas de Estado, né? E tanto é que entra o governo, muda nome e tudo, mas o programa, né, Joelma, ele continua o mesmo, porque ele tem justamente esse objetivo, né? E aqui, pois não, pode ir. Ele, então, falando um pouquinho dessa história, né? É legal você trazer isso, porque o senso comum, ele tem um pouco disso, né? De só trazer as questões mais negativas, né? A gente que atende as famílias, que faz as visitas, que adentra essas casas, a gente sabe da realidade que essas famílias vivem e o quanto garantir renda a protege socialmente, garante que ela consiga trazer um pouco de segurança alimentar para aquelas crianças que acessem algumas coisas, né? E o Bolsa Família, ele veio nesse movimento, né? Bem nesse sentido que você falou hoje, ele é uma política pública, não é uma política de governo, né? Tanto é que ele já tem aí mais de 2 décadas de história, né? Enquanto lei é lá de 2023, mas é porque ele veio trazendo outros programas que tinham anteriores, né? Que eram Bolsa Escola, né? Então ele vem com essa modalidade de Bolsa Família, incluindo várias composições familiares, não só a modalidade de pessoas que tinham criança na escola. Então ele vem para agrupar mais famílias e ele já está aí há 2 décadas, né? Há 24 anos de história. Então não tem como a gente dizer que isso não mudou a realidade da pobreza no Brasil, né? Claro que a reportagem, os dados que a gente trouxe na semana passada, ele fala um pouquinho das características de Santa Catarina e de Brusque, que nós temos uma característica que é abaixo da média nacional. Mas é a característica da nossa socioeconômica da nossa região, né? Mas se a gente for pegar dados de outras regiões do Brasil, ele impacta consideravelmente a vida dessas famílias, né? Então é sobre isso, né? Sobre proteger essas famílias que mais precisam, né? Não sei se a gente vai falar mais pra frente, ou se eu posso me adiantar. Pode, fica à vontade. Mas eu penso que os nossos maiores desafios à frente de um programa que atende hoje, né? A gente tem aí mais de quase 2.500 famílias beneficiárias nesse mês, a gente tentar qualificar cada vez mais o nosso trabalho, as nossas entrevistas, os nossos atendimentos nesses territórios mais vulneráveis, para de fato a gente conseguir garantir a permanência das famílias que de fato precisam estar no programa, né? Claro que a gente precisa ofertar mais enquanto poder público. Eu estou aqui representando o poder público nesse momento, né? Então a gente também trabalha, né, as parcerias para que a gente tenha outras ofertas, para que a gente ajude a família a sair daquela condição que ela tinha quando ela entrou no programa, né? Então também existem os nossos investimentos nesse sentido e um pouco disso é o que os números mostraram, né? Quanto algumas famílias deixaram de atender os critérios do programa porque estão numa outra condição socioeconômica, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio, o nosso maior objetivo, assim, tentar qualificar cada vez mais o nosso trabalho para atender de fato, com transferência de renda, com garantia mínima, aquelas famílias que precisam, né? Porque às vezes a pessoa, ela até não precisa mais do auxílio, mas ela acaba, não, mas tá tão bom, né? Tá tão confortável, porque tem pessoas que realmente necessitam, né? No caso, a mãe do Valdomiro necessitou. Eu também penso que tem que ter isso aí, tem que ajudar, tem muita gente necessitada. Agora, tem às vezes pessoas que se prevalecem, tipo assim, eu arrumou um outro emprego, tá ganhando bem, mas aí não foi lá. Vocês têm um controle para saber se a pessoa tá melhor, ela subiu de vida social e ela não precisa mais daquele benefício que poderia estar ajudando uma outra pessoa que realmente precisa? Então eu só vou resgatar um pouquinho para entender, daí a gente já entra nesse critério de como se monitora essas mudanças na família, né? Eu até ia perguntar como se faz tipo de documentação para fazer o cadastro. Isso, então assim, primeiro, então vamos começar bem nessa lógica mais racional, assim, para as pessoas entenderem, né? Primeiro, então, a família vai precisar estar fazendo o cadastro único. Hoje no nosso município a gente fica localizado lá na Praça da Cidadania, é um atendimento para toda a cidade, a gente tem os nossos equipamentos da assistência social nos CRAS, nos territórios, mas o cadastramento inicial dessas famílias acontecem ali no centro, na Praça da Cidadania. Então ela vai trazer os documentos, o cadastro único não é o cadastro de uma pessoa, é o cadastro da família. Então a gente vai precisar dos documentos de todas as pessoas que moram naquela casa, né? A pessoa vai ter uma pessoa que vai ser a responsável familiar naquele cadastro, que é quem vai declarar essas informações
informações pra gente, e ela vai trazer o comprovante do endereço que ela mora e os documentos de todas as pessoas que moram na casa com ela. Se tiver crianças em idade escolar, de 4 a 18 anos incompletos, ela precisa trazer pra gente também o comprovante do vínculo escolar dessa criança, porque a gente precisa colocar lá dentro do cadastro qual é o código daquela escola que aquela criança frequenta. Então, fez o cadastro, atende os critérios, em algum momento ela vai ser selecionada para o programa, né? O governo federal trabalha, por exemplo, ele concede em Brusque 2.500 famílias. Ele não vai conceder 2.500 famílias na Guabiruba, que é uma cidade que tem uma população menor. Então, para a gente ter a folha de pagamento do programa, ele trabalha muito com os dados do IBGE, da PNAD, né? Para dizer qual é a estimativa da pobreza em Brusque, então, qual é a média de famílias que eu vou contemplar naquele município. Então, a gente tem esse panorama que a nossa folha de pagamento sempre, ela se comporta mais ou menos assim, né? A gente já teve aí quase 3.000 famílias e a gente vem decrescendo. Mas tudo que subsidia isso para o governo federal é o IBGE. Então, às vezes as famílias vão, se cadastram em toda a documentação, atendem critério, mas não são concedidas no próximo mês ou 2. É porque a nossa folha de pagamento está muito próxima do que o governo federal estabeleceu como a realidade de pobreza no município. Então, às vezes, a família demora um pouquinho para conseguir acessar o programa. Uma vez que ela acessa o programa Bolsa Família, ela precisa cumprir condicionalidades. O programa Bolsa Família, no seu conceito, ele é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades. Ou seja, o dinheiro vem lá do governo federal, não passa pela bancarização no município e vai ser bancarizado direto para aquela família, para aquele CPF do responsável familiar. E aí, a família tem que cumprir as condicionalidades para se manter no programa. As crianças, é importante a gente falar para os nossos ouvintes também, porque isso repercute muitas vezes a saída da família do programa, né? Então, assim, as famílias que têm na sua composição familiar crianças de 4 a 17 anos antes de completar os 18 precisam ter frequência mínima escolar de 75% da educação, né? Então, a educação alimenta um sistema que avisa o governo que paga o Bolsa Família se aquelas crianças estão ou não frequentando, né? Da mesma forma, as crianças menores de 7 anos precisam fazer os acompanhamentos de saúde lá na unidade de saúde do bairro. Isso é uma condição para ela se manter no programa. A saúde alimenta um sistema que informa o governo federal se aquela criança da família do Bolsa Família está fazendo um acompanhamento lá. As famílias costumam chamar isso de levar para pesagem do Bolsa Família, né? Na verdade, é um acompanhamento nutricional, é ver como é que está o desenvolvimento daquelas crianças, né? O calendário vacinal também é uma condição a gestante fazer o pré-natal, né? Isso é uma condição, quando a família tem uma gestante, ela tem que fazer o pré-natal para ela se manter beneficiária do programa, né? Então, a família, ela tem a renda, ela tem as condicionalidades, né? Aí, fazendo essa relação um pouquinho com a sua pergunta, como é que a gente monitora quando a família não está mais atendendo algum desses critérios ou não está cumprindo essas condicionalidades, né? A família também precisa necessariamente de 2 em 2 anos atualizar o cadastro único dela. Isso é uma condição também, o governo tem bloqueado o benefício por falta de atualização. Então, ela não vai dizer mais nada pra gente, né? É um compromisso que ela assume também, né? Ela precisa ir lá. Mas, paralelo a isso, existem os procedimentos que são automatizados, né? Hoje, a plataforma de cadastramento das famílias que a gente usa é da Dataprev, que é do Ministério de Previdência Social, né? Então, a gente cadastra as famílias lá dentro e existe, uma vez por mês, a gente tem a nossa base do município congelada por uma ação automaticamente do governo federal para ele cruzar dados dessas famílias com várias instâncias do próprio governo, com a Receita Federal, com o CNIS, que é a plataforma lá do Ministério do Trabalho, que ele alimenta. Uma pessoa começou a trabalhar registrada, né? Ela é do Bolsa Família. O governo faz o cruzamento de dados, se ela está acessando renda, ele já identifica lá para nós, essa família está com renda, né? Às vezes ele deixa a família mais 1, 2 meses no programa para ela se adaptar para o desligamento, que é a regra de proteção que a gente chama, e depois, se ela muda a condição socioeconômica dela, ela deixa de ser família do programa. Isso é muito comum, assim, porque as famílias muitas vezes não vão fazer esse movimento, né? Elas não vão lá dizer isso pra gente, eu comecei a trabalhar. Elas esperam o governo identificar e daí elas vão lá, esse mês eu não consegui sacar. Esse mês eu não consegui receber. Então a gente vai lá, entra no sistema. Mas a senhora tá trabalhando agora, né, sim, dona fulana? É verdade. Então a senhora não atende mais os critérios. Então hoje o governo federal, ele tem criado
ferramentas para ajudar a gente nesse monitoramento. E também tem as nossas visitas domiciliares, que elas são rotina no nosso espaço de trabalho. A gente faz muitos atendimentos em visita domiciliar, cadastra a família na casa dela para tentar fazer com que as informações colhidas sejam mais fiéis possíveis à realidade que aquela família vive, né? Inclusive, para alguns casos, a entrevista da família do Cadastro Único, ela obrigatoriamente vai gerar benefício se eu fizer ela em domicílio. Eu marco um campo lá no momento da entrevista que eu atendi essa família dentro da casa dela. Quantas pessoas moram, qual é a realidade. Então, o governo tem criado ferramentas para tentar qualificar esse processo mesmo, né? Então, é um pouquinho disso, né? Até sobre a questão da energia, como é que é verificada? Por exemplo, a pessoa ela está com a conta muito alta, ela não tem condição de pagar, o pagamento é parcial, é total da conta de energia? Então, a Tarifa Social da Energia Elétrica é um programa social da ANEEL, que é a Agência Nacional da Energia Elétrica, né? Todos os estados têm as concessões e fazem a concessão para a família de baixa renda. Para a família acessar esse benefício, hoje ele é automático, né? Então, ela está identificada lá no Cadastro Único, ela é uma família de baixa renda, no nosso caso aqui. A própria Celesc já faz o cruzamento de dados, né? E já busca lá aquela família de baixa renda. A família precisa atender um critério de consumo de quilowatts. Por exemplo, ela tem que consumir até 220 quilowatts. Se ela é família de baixa renda, ela atende o critério. Naquele mês ela consumiu 225, naquele mês ela não tem o desconto da energia. No outro mês ela consumiu 80. Agora a nova regra de 2025, as famílias de baixa renda que consumem até 80 quilowatts mês, tem isenção na sua conta de luz. Então, o objetivo da Tarifa Social de Energia é contemplar famílias de baixa renda e baixar o consumo também, né? Então, é escalonado. Quanto menor é o consumo daquela família, maior é o desconto que ela tem na conta da luz. Então, na folhinha da Celesc dela, vem identificado assim, ó, baixa renda a energia. Ela já sabe que naquele mês veio desconto para ela. Quanto maior, então, menor... quanto menor é o consumo da energia, maior é o desconto que a família tem. Mas se a família é grande, não tem como. Às vezes a família... difícil, né? Às vezes a família não consegue, ela é de baixa renda, mas ela consome mais do que aquele quilowatt-hora. Aí acaba que naquele mês que ela consumiu a mais, ela não tem um benefício. Deveria ser ao contrário, né? Quanto mais... Ou de repente tem um critério assim, famílias com mais de 6 pessoas tem uma regra diferente, por exemplo, né? O que a gente tem diferente na Tarifa Social da Energia são as pessoas que dependem de equipamentos de saúde, de energia continuada, são públicos do BPC, então a Celesc identifica eles de outra forma. Por exemplo, ele precisa de um aparelho que fica ligado em casa direto para ele respirar. Esse público tem um outro atendimento nesse benefício, que é um público bem específico. Vamos ser bem sincero, para mim, né, é uma opinião minha, é a mesma coisa de falar assim, eu vou te dar um carro, mas tu não pode sair. Teu carro vai ficar só dentro da tua garagem. Mas na prática eu posso te dizer que tem muitas famílias que acessam esse benefício, sim. Sim. Mas a senhora consegue entender o que eu quero falar? Consigo, claro. Porque quanto menos consumir, se a família é grande, como vai conseguir? Deveria ser ao contrário. Um horário mais particularizado, né, para as demandas diferentes, né? Hoje, dentro dessa gama de benefícios que estão no Cade Único, qual é o Bolsa Família? Você trouxe que é o mais... É o carro-chefe. É o carro-chefe, né? E que outros mais também são atendidos, as famílias são atendidas aqui em Brusque? O BPC, que é um benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência, então é um benefício que a gente tem todo dia famílias lá se cadastrando para este benefício. A gente tem o Pé de Meia, que é esse benefício do Ministério da Educação, que as famílias buscam principalmente no começo do ano letivo, né? A Tarifa Social da Energia, né? O ID Jovem, que é a carteirinha para os jovens de famílias de baixa renda terem gratuidades em cinemas, teatros e transportes, jovens de 15 a 29 anos de famílias de baixa renda. Então é um benefício que também se acessa através do Cadastro Único, né? A dignidade menstrual. A gente teve os movimentos do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que as famílias foram selecionadas através do Cadastro Único, né? Hoje a gente não tem nenhum faixa 1 acontecendo no nosso município, né? Mas ele também foi muito buscado já. As famílias querem ter o cadastro para quando tiver, né, o programa, precisar do cadastro. Então, a gente recebe muitas famílias também do programa Minha Casa Minha Vida. Da carteirinha do idoso, dignidade menstrual, o gás do povo agora também, né? Que as pessoas estão vindo também. Tem a CNH Social, que são as iniciativas, né,
para diminuir os custos lá da carteira da primeira habilitação, né? Mas ela tem uns critérios bem específicos que foram regulamentados pelos DETRANs, né? Mas as pessoas também precisam estar no cadastro único. O que acontece também no início dos anos são as universidades públicas, estaduais e federais, que colocam nos seus editais a condição das famílias estarem identificadas no cadastro único, né? Para as bolsas, enfim, né? Então vai depender muito dos editais das universidades, mas é um movimento que a gente tem recebido lá. As isenções para concurso público, né? Quando o edital daquele concurso prevê que vai atender as famílias de baixa renda do cadastro único, então elas buscam também fazer o cadastro para levar o comprovante na hora da inscrição do concurso público. Esses são os principais, né? Existem hoje, ao todo, mais de 42 programas sociais no Brasil que usam o cadastro único. Alguns programas são regionais, né? Por exemplo, as cisternas, a água no Nordeste, né? Que a gente acaba não sendo nem habilitado por a gente... aquela demanda, né, específica lá. Dos pescadores artesanais, né? As cidades litorâneas. Então, tem alguns benefícios que alguns municípios nem se habilitam porque eles não têm aquela condição para fazer parte daquilo, né? Mas, ao todo, são mais de 42 programas sociais que usam o cadastro único hoje no Brasil. Hoje um valor assim do Bolsa Família, qual é o valor que uma família recebe hoje? Então, a composição do benefício, ela inicia a partir de R$600. R$600. Então, por exemplo, uma família, é uma senhora sozinha, ela não tem nenhum benefício, ela sozinha, ela vai lá se cadastrar, ela tem os critérios, ela vai receber R$600. Agora, uma mãe que tem 2 filhos, um adolescente, ela vai receber variações, vai receber os R$600 de início e mais variações sobre a quantidade de pessoas e características dessas pessoas que compõem aquele núcleo familiar. Então, ela tem uma criança menor de 4 anos, de 6 anos, ela vai receber R$150. Tem um adolescente, vai receber 50. Então, o benefício é composto de acordo com a composição familiar. Mas tem um teto, né, Joelma? Tem um teto? Antigamente tinha, desde 2023 não tem mais teto para variável de filhos, por exemplo. Se tiver 7 filhos, 6 filhos, vai receber um variável de cada filho. O que muda é as idades, né? Sim. A primeira infância tem um valor, a adolescência tem outro, né? Mas antes era estabelecido 5, a família vai receber 5 variáveis no máximo. Desde 2023, 2024, quando mudou a nova legislação, não tem mais teto. A gente, por exemplo, a gente estava analisando os dados da nossa folha de pagamento deste mês. A gente tem algumas famílias, a gente tem, não muitas, né? Mas a gente tem uma família, por exemplo, de 9 integrantes nessa família. Então, é um dos maiores valores que o programa paga no município para essa nossa família. Sim. Que é lá da região da Águas Claras, Santa Luzia. Né? Mas a gente tem famílias com 8 integrantes, com 7 integrantes, com 6. Então, vai depender dessas variações. Aí você pega um valor desse, vamos colocar aí 9 pessoas... 2, 3 mil reais, mais ou menos? Não, 1.300. Não, eu digo porque tem gente que pode pensar o seguinte: 9 pessoas é um dinheirama que não acaba. Mas o 2 mil reais que seja, não é para uma família de 9 pessoas? O que uma família de 9 pessoas vai conseguir se sustentar com 2 mil reais, se fosse o caso? Isso, mas se não me engano, esta família é 1.350. 1.300 e pouco, né? Posso estar enganada, mas questão de pouca coisa. Mais que 1.500, eu tenho certeza. Nós não temos nenhum beneficiário na nossa folha de pagamento atualmente que receba mais do que isso. Uma curiosidade que me surgiu agora: aquele benefício, no caso, com o auxílio detenção, acho que passa também pelo CadÚnico ou não? Não, o auxílio reclusão é um benefício previdenciário, né? Ele é previdenciário, aí depende do detento ter contribuído com o INSS para a família acessar o benefício previdenciário. Ele não tem nada a ver com o CadÚnico, não, então, né? não, é do Ministério da Previdência, né? Perfeito, depende de contribuição previdenciária. Tinha alguma pergunta, Ana, pra gente encerrar ou não? Minha curiosidade, na verdade, sobre aquele dignidade menstrual. A senhora falou sobre a moradora que pode receber, né? Mas como é que chega a informação para ela sobre isso e os documentos? Porque a maioria às vezes não tem, né, documentos. Como é que é feito? Então, o Dignidade Menstrual é um programa que eu gosto muito de falar, porque ele tem uma história, né? Que ele foi criado porque as adolescentes, elas deixavam de frequentar os bancos escolares porque não tinham dignidade menstrual. E isso gerava o descumprimento da condicionalidade de educação para aquela, né, a história desse benefício, inclusive, é uma história do Nordeste, né, do Norte e Nordeste do Brasil. E então ele veio para suprir essa demanda, né? Mas ele é um benefício que quem paga esta conta do absorvente lá, o credenciamento com a farmácia popular, é o Ministério da Saúde. Então a gente tem na saúde
talvez o principal multiplicador desse benefício. Então, quando a gente recebe elas encaminhadas, elas já vêm com essa orientação, com o cartãozinho do SUS lá para fazer o cadastro único, né? Mas a título de orientação para os nossos ouvintes, né? As famílias de baixa renda do cadastro único que já são, elas têm esse direito já. Elas só precisam ter o cartãozinho do SUS ali, o comprovante do cadastro único, que quando ela vai passar por um atendimento com a gente, ela recebe a via do seu comprovante, ela vai baixar o eSUS dela ali e vai na farmácia popular e vai ter o direito garantido, né? A regra para ela se inscrever no cadastro único, independente do benefício, ela é a mesma. Os documentos de todo mundo que mora na casa, o comprovante de endereço, declaração da escola, isso é para todo mundo, né? Aí ela estando no cadastro único é que ela vai ter essas particularidades para os benefícios, né? Mas o dignidade menstrual, ela vai ter o comprovante do cadastro único e vai baixar o eSUS digital, ou, por exemplo, a gente tem as mulheres em situação de rua, que a unidade imprime pra gente o SUSinho dela e ela vai com aquele lá na farmácia e tem, né, a partir de 11 anos até 59 anos, esse benefício da gratuidade dos absorventes. Eu, só para contribuir com um comentário, eu atuo em sala de aula como professor, eu já ouvi, Ana, de aluna dizendo o seguinte: professor, é pior ainda quando é um professor homem. Quando é a professora, a mulher, ela até entende, porque ela sabe. Agora, quando é um professor, já aconteceu comigo de chegar, professor, eu preciso ir trocar. Não. Então é uma realidade realmente muito dura de muitas alunas que deixam de ir para a escola realmente porque não tem um absorvente, enfim. Joelma, muitíssimo obrigado. O tempo é nosso adversário. Até numa outra oportunidade quero convidar você para a gente poder esmiuçar mais, mas eu penso que foi importante essa conversa para trazer esses dados aí significativos. Obrigado, Joelma. Obrigada a você, agradecer o espaço, né? Eu acho que o nosso papel enquanto trabalhador público é trazer informação, trazer conhecimento, trazer orientação, né? Na dúvida, a gente tá lá na Praça da Cidadania para atender as famílias, tá bom? Muito obrigada.